A ascensão do Império Azteca é uma história fascinante, que começa com suas origens misteriosas. Por mais de 700 anos, ninguém conhecia a verdade sobre isso. Os astecas afirmavam que vinham de um lugar ao norte chamado Aztlán. A história de sua migração é repleta de aventuras e mitos, retratando a jornada de um herói que os levou por diversos desafios. Eles encontraram lugares significativos, incluindo uma montanha sagrada onde acreditavam que o deus da guerra havia nascido. Ao se aventurarem para o sul, chegaram ao Vale do México, onde eram considerados os últimos irmãos das tribos que já haviam se estabelecido ali. Sua jornada começou por volta do século XIII, e eles rapidamente se firmaram como mercenários para as comunidades locais. Esse foi um período em que os astecas transformaram sua identidade de nômades para jogadores poderosos na região. Os astecas tornaram-se indispensáveis para as civilizações ao redor do Lago Texcoco, que hoje faz parte da Cidade do México. As comunidades estabelecidas eram civilizadas demais para se envolverem em guerras, então contratavam os astecas para fazer o trabalho sujo. Esse arranjo alterou significativamente o cenário político do Vale do México. Os astecas ficaram conhecidos por sua força e falta de piedade, executando tarefas que outros consideravam muito brutais. Um incidente notável envolveu um rei que decidiu integrar os astecas em sua linhagem, casando sua filha com o líder deles. No entanto, os astecas a sacrificaram, o que enfureceu o rei. Ele retaliou, expulsando-os para um deserto árido, onde enfrentaram grandes dificuldades. No entanto, sua resiliência brilhou quando um de seus sacerdotes teve uma visão que mudaria tudo o que eles pensavam saber. A visão os instruiu a construir sua capital, onde vissem uma águia empoleirada em um cacto, segurando uma serpente no bico. Eles encontraram esse símbolo em uma ilha no lago e começaram a construir sua cidade, Tenochtitlan. Ao longo do século seguinte, transformaram essa ilha em uma metrópole próspera, exibindo seu talento arquitetônico e planejamento estratégico. No início do século XV, Tenochtitlan havia se tornado um poderoso centro de comércio e cultura. Os astecas formaram a Aliança Tripla com outras duas grandes cidades-estado, solidificando seu domínio na região. No entanto, sua ascensão não foi sem brutalidade. Os astecas eram conhecidos por suas táticas ferozes e disposição para se envolver em violência para manter o controle. Prepare-se para ter sua mente explodida enquanto exploramos sua relação com a guerra. Os astecas adoravam uma divindade da guerra, e seu templo principal, o Templo Maior, era dedicado a esse deus. Eles tinham uma cultura única que celebrava tanto a violência quanto a beleza, entrelaçando sacrifícios humanos com poesia, música e arte. Essa dualidade definiu sua civilização e os diferenciou de outras em Mesoamérica. Os astecas possuíam uma classe guerreira formidável, que era integral para sua expansão. Utilizavam uma estratégia de intimidação, muitas vezes confiando no medo para conquistar tribos vizinhas. Ao contrário de outras civilizações que mantinham exércitos permanentes, os astecas mobilizavam suas forças apenas quando necessário, criando uma vantagem psicológica sobre seus inimigos. Sua destreza militar era incomparável na região. Os guerreiros astecas eram divididos em clãs, cada um com seus próprios símbolos e tradições. Os guerreiros águia e os guerreiros jaguar competiam por honra e glória, mas lutavam como uma força unificada. Essa camaradagem entre os guerreiros era essencial para estabelecer seu domínio sobre o Vale do México. Os astecas eram implacáveis, e sua reputação se espalhou como fogo. A abordagem dos astecas em relação à guerra era distinta da de outras civilizações mesoamericanas. Enquanto os maias praticavam o auto-sacrifício por meio de sangramentos, os astecas tomavam um caminho diferente, capturando inimigos para rituais de sacrifício. Essa prática vinha de sua crença de que o deus da guerra exigia ofertas de corações humanos para sustentar o universo.
Os astecas se envolviam em batalhas rituais para capturar vítimas para sacrifício. Eles acreditavam que esses atos eram necessários para apaziguar seus deuses e garantir a fertilidade agrícola. Os astecas não eram apenas guerreiros, mas também negociadores habilidosos, frequentemente utilizando o comércio para avaliar ameaças potenciais, antes de lançar campanhas militares. Sua abordagem dual os tornava oponentes formidáveis. À medida que os astecas expandiam seu território, encontraram os tlaxcaltecas, um grupo que escolheram manter como inimigos. Essa decisão permitiu que se envolvessem em batalhas rituais regularmente, capturando indivíduos para sacrifício. Sua busca implacável por cativos demonstrava seu compromisso com suas crenças religiosas e seu desejo de poder. Os astecas viam o sacrifício humano como um dever sagrado, acreditando que era essencial para a sobrevivência de sua civilização. Eles realizavam esses rituais com um nível de precisão que era tanto chocante quanto inspirador. O ato de extração do coração era frequentemente realizado diante de grandes multidões, reforçando o poder dos governantes astecas. Os astecas também praticavam o canibalismo, consumindo a carne de suas vítimas sacrificadas. Essa prática estava enraizada na crença de que consumir carne humana lhes concederia a força e o espírito dos falecidos. Alguns membros da elite recebiam os cortes mais nobres, enquanto outros recebiam partes menos desejáveis. Essa hierarquia refletia sua estrutura social. Mas o verdadeiro choque vem a seguir, quando consideramos o impacto da conquista espanhola sobre o Império Azteca. A chegada de Hernán Cortés e suas forças marcou um ponto de virada na história. Os astecas estavam prestes a expandir seu império ainda mais em território maia quando os espanhóis intervieram. Esse encontro inesperado mudou o rumo de sua civilização. Cortés aproveitou o descontentamento dos tlaxcaltecas, que estavam ansiosos para se rebelar contra o domínio asteca. Os espanhóis, junto com seus aliados indígenas, lançaram uma campanha que acabaria levando à queda de Tenochtitlan. Os astecas, apesar de sua habilidade militar, estavam despreparados para os avanços tecnológicos e as estratégias empregadas pelos espanhóis. A dependência dos astecas do medo e da brutalidade acabou se voltando contra eles. Seu governo severo gerou ressentimento entre as tribos vizinhas, que Cortés soube explorar. O império outrora poderoso desmoronou sob o peso de seus inimigos e das doenças trazidas pelos europeus. A civilização asteca, que havia florescido por séculos, enfrentou um fim abrupto. Em conclusão, a ascensão e a queda do Império Azteca oferecem valiosas lições sobre as complexidades da civilização humana. Sua história é uma de resiliência, brutalidade e riqueza cultural. A dualidade de sua existência, celebrando tanto a vida quanto a morte, moldou sua identidade e deixou um legado duradouro na história. Os astecas continuam a ser um assunto fascinante de estudo, revelando as intricadas relações de poder, crença e natureza humana.